Nós estamos falando sobre a nova lei Ficha Limpa com o doutor Nilvio de Oliveira Batista. Muito bem, doutor, essa nova lei, a lei da Ficha Limpa, podemos dizer que ela causou, assim, uma revolução na sociedade. Mas, mesmo com tantos recursos, com tantos subterfúgios, conforme o senhor diz aí, ela representa um avanço, não é? Evidentemente, porque você próprio diz que se tratou de um clamor popular. Agora, se tratou de um clamor popular, é porque o povo está atento aos maus políticos. Aqueles políticos que prometeram e não cumpriram, aqueles políticos desonestos que desviaram recursos públicos, enfim, o político que não merece qualquer credibilidade. Então, se o povo está atento, nada mais certo do que deixar essa delegação ao povo, porque o povo irá caçar esse mau candidato. O povo estará atento e nas urnas ele dará a sua resposta, justamente para não eleger esse político que conseguiu a sua candidatura à custa de remédios processuais e através de uma terapêutica legal. Doutor, essa nova lei ela veio promover um saneamento das candidaturas, porque eu até pergunto ao senhor, não é responsabilidade dos partidos, então, filtrar quem escrever ou não em suas legendas para evitar escrever picaretas? É lógico, Gerson, você disse muito bem, representa um saneamento, porque precisa purificar o processo eleitoral. Os partidos têm essa responsabilidade, no sentido de apresentar ao eleitor candidatos que estejam realmente aptos a exercitar aquela função pública. Porque o político, Gerson, ele vai cuidar do dinheiro público, ele vai cuidar de um patrimônio. É um chamado, como o Rui Barbosa dizia, é o chamado condomínio social. Então, para você entregar o dinheiro público, do suor, do trabalho, do sacrifício, é evidente que essa pessoa precisa estar devidamente qualificada, uma pessoa inteligente que saiba empregar bem a verba pública em benefício do bem comum. Então precisa, na verdade, ter essa purificação. Mas nós acreditamos, repetindo, que o povo está atento e o povo saberá dar a resposta nas urnas para o mal político. Doutor, porque não é justo, a gente acompanha aí pelo Brasil afora, em todo lugar, existia bandidos contumazes exercendo cargo público, não é? Exatamente, Gerson. É uma situação completamente anormal, que não se admite. Agora, a justiça tem as condições para exercitar a sua função. Deverá ocorrer aí, então, uma conjugação de esforços, que seja da justiça e seja através do próprio eleitor para fiscalizar, porque, repetindo, ele está vigilante naquela sua atividade, que é o direito e o dever do voto, para punir esse mal político, esse político que não correspondeu à expectativa. O político que procurou se servir do patrimônio público e não procurar servir à comunidade. Ele procurou ter um benefício pessoal e não um benefício em favor do povo, em favor da comunidade. E sem dúvida, essa lei da Ficha Limpa, a exemplo da lei de responsabilidade fiscal, a lei da Ficha Limpa se tornou o grande tema das eleições do próximo dia 3 de outubro, né? Sem dúvida alguma, é o assunto do momento veiculado por todos os órgãos de imprensa. É uma grande responsabilidade e a imprensa tem um papel fundamental, porque a imprensa, na verdade, representa o chamado quarto poder, e então a imprensa divulga, a imprensa instrui, orienta, e é justamente esse papel fundamental da imprensa que representa uma história para a comunidade, que o povo se conscientiza para poder desenvolver a sua atividade nos mais diversos setores, principalmente numa situação tão crítica como é o sistema eleitoral brasileiro. É um sistema agora de muita responsabilidade, porque iremos eleger o representante do Brasil
nos próximos 4 anos, quer dizer, para a presidência da República, governos nos estados e também para a Assembleia Legislativa e para a Câmara Federal. Então a responsabilidade é muito grande porque são os representantes do povo, os representantes das aspirações populares que estarão sendo eleitos e precisam ser bem escolhidos, precisam ter